Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Aeropod. Hoje temos connosco a Inês Filipa, que fez um estágio de verão na Link Consulting, o qual foi metade presencial, metade remoto. Venham conhecer a sua experiência. Bom dia, Inês. Obrigado por teres aceitado o convite para vir aqui falar da tua experiência de estágio de verão. E vou começar por te pedir para fazeres um pequeno resumo daquilo que foi o teu estágio. Onde é que fizeste o estágio? Quanto tempo é que foi esse estágio? Se foi presencial, se foi remoto? Assim, as coisas que consideras relevantes sobre o teu estágio. Ok, então, primeiro de tudo, olá, e obrigada por me terem convidado. Acho que isto é uma iniciativa muito boa para as pessoas que também estão à procura de um estágio de verão, por isso, parabéns. E então, pronto, o meu estágio foi de 2 meses e foi em regime misto. Eu tinha 2 dias por semana, era terça e quinta-feira, que eram fixos, que eu ia todos os dias à empresa, ao escritório, e depois o resto era em remoto. Mas só que ao estar a ser em remoto, imagina, eu tinha todos os dias de falar alguma coisa no chat e coisas assim de género. Eu acho que, muito sinceramente, ninguém controlava, mas era importante que eu fosse ao Teams, porque nós utilizávamos a aplicação do Teams, e que eu dissesse que estava disponível, e quando eu ia almoçar tinha de pôr o sinal da pausa e coisas assim do género. Pronto, esse tipo de trabalho era importante, que era para eles, pronto, saberem que tu estavas efetivamente lá. Depois, a empresa era em Lisboa, mesmo pertinho do técnico, no Saldanha, por isso, pronto, eu também conhecia o espaço. E o meu estágio foi então para desenvolver uma aplicação de controle de voz de um drone. Era isso, por isso também era importante nós estarmos a ter o estágio fisicamente, porque pronto, como nós tínhamos de fazer comunicação com o drone e ver se o drone estava a funcionar, essas coisas todas, também era importante ser em presencial. Mas eu sei que dentro da empresa que havia pessoas que não estavam a fazer projetos em presencial e que tinham na mesma de fazer o estágio em regime misto, porque era assim os estágios que eles faziam. E eu acho que me esqueci de dizer o nome da empresa, que é a Link Consulting. Exato. É Link Consulting. Pois sim, isso acho que é importante. A Link Consulting então é uma empresa de consultoria, disseste que era no Saldanha. E então como é que foi o processo? Como é que tu descobriste esse estágio? Onde é que procuraste? Quando é que te candidataste? Ok. Então, na verdade eu comecei a procurar por estágios de verão na Semana Aeroespacial. Acho que toda a gente conhece, que é no início de abril, acho eu, normalmente. E eu comecei a falar com as empresas por causa disso. E depois, na altura, os meus contactos que eu fiz durante a Semana Aeroespacial quase nenhum resultaram em nada. Por isso, depois comecei a procurar por alternativas e eventualmente descobri o Job Bank, que acho que vocês já sabem o que é, e fui aqui e candidatei-me através do Job Bank. E pronto, a candidatura do Job Bank é muito simples, vocês submetem só o vosso CV, se quiserem podem escrever uma carta de motivação, se quiserem, a carta de motivação pode ser um upload de um documento ou pode ser só escrever um textinho, eu escrevi só um textinho, também nem sequer foi muito grande, foi só umas linhas, e depois, passado para aí um mês, diria eu, telefonaram-me e foi o telefonema que foi o primeiro contacto com o Link, em que eles estiveram a explicar o que era a Link e o que é que eles achavam, a explicar melhor qual é que era o estágio que eles tinham para mim e pronto, depois disseram que eu ia ter uma reunião com uma orientadora e basicamente que eu estava logo selecionado. O processo de seleção na Link foi bastante simples, para ser a verdade. Foi só isto, assim muito basicamente. Mas depois eu também me candidatei a outros estágios de verão, por exemplo na Spinworks, na Accenture e acho que é só. Não, e na Critical também. E também tive entrevistas nesses aí acho que foi um processo mais sério, digamos. Porque na Link também, eles tinham mesmo muitos estagiários, não sei se calhar era por isso que o processo de seleção era menos rigoroso, porque nós éramos no total para aí uns 10 estagiários, diria eu, porque eles tinham mesmo muitos projetos e só para terem uma noção, no meu projeto nós éramos 3. Por isso, eu diria que era por causa disso que o processo de seleção não era tão rigoroso, porque normalmente eu diria que nas empresas não costumam haver mais do que 3 estagiários no verão, mas não sei bem, diria que isso era um número razoável. Mas lá haviam mesmo muitos, e sim, o processo de seleção foi tão simples quanto isto. Bom, sim, eu acho que, da minha experiência, acho que 10 estagiários 10 estagiários de verão, é um número muito, muito grande. E 3 na mesma equipa. Então, a vossa equipa era vocês os 3 ou também trabalhavam com pessoas mais séniores da empresa? Não, basicamente o trabalho era só para nós. Depois nós tínhamos o nosso orientador que podia nos ajudar, mas ele ainda tinha o seu próprio trabalho que ele costuma ter em regime normal. E o nosso orientador
pronto, obviamente que ele conhecia bastante bem as ferramentas que nós estávamos a utilizar, mas o projeto em si ele não conhecia, porque ele estava só, pronto, porque basicamente a Link é uma empresa de consultoria e de informática e eles estavam a tentar fazer pela primeira vez a sua experiência com drones e foi por isso que eles nos puseram nos estágios de verão, para ver se isto resultava e seria futuro. Pronto, por isso basicamente ele também não sabia muito bem e nós trabalhámos com o drone da DJI e ele não conhecia nada da biblioteca que está associada à DJI, que é preciso para programar, por isso, pronto, basicamente, obviamente que ele sabia programar e sabia utilizar as tools que nós utilizávamos, mas ele não estava bem por dentro do projeto, digamos. Por isso, eu diria que nós fomos, sei lá, 95% independentes, só nós os três. Pronto. Pois, isso é ótimo também, não é? Ter um projeto assim independente numa empresa, ter uma experiência assim. Mas desculpa que eu fui aqui um bocadinho à frente, mas gostava de voltar outra vez atrás, que é, no processo de seleção que falavas há pouco, disseste que inicialmente, fazendo um bocadinho uma cronologia daquilo que foi a tua procura pelo estágio e que depois resultou no estágio na Link Consulting. Tu disseste que no início de abril, quando tiveste a Semana Aeroespacial, foi aí que começaste a fazer primeiros contactos, foi aí que começaste a ter interesse pelo estágio. Depois, pelo Job Bank, que foi, não sei, as candidaturas foi como este ano, é mais ou menos no final de abril, maio, é isso? Sim, as candidaturas no Job Bank foram muito mais tarde do que a semana. Foram mesmo muito mais tarde. Sim. Ok, então aí de novo candidataste e disseste que candidataste a várias empresas, não é? A Link Consulting, entre outras, Spinworks, Accenture, Critical. E depois como é que foi a cronologia a partir daí? Quando é que tiveste esses contactos com várias e disseste que também tiveste outras entrevistas? Tiveste mais ofertas e tiveste de decidir? Como é que foi depois a cronologia a partir daí até finalmente aceitares o estágio na Link Consulting? Ok, então, eu diria que o primeiro contato que eu tive foi até da Critical. Não, mentira. O primeiro que eu tive foi da Accenture, em que eles me disseram que todos os estágios de verão tinham sido cancelados e que por isso não iam ter ninguém. Foi assim que começou, acho eu. Ou pelo menos o estágio que eu me tinha candidatado foi cancelado, por isso esse projeto não ia abrir, qualquer assim de género, porque foi o ano do Covid, por isso foi tudo muito complicado. Mas antes disso, na empresa, na Semana Aeroespacial, eu comecei a trocar mails com a Diorbit, porque ele estava a dizer, ok, sim, nós podemos te aceitar, mas tens de ser tu a propor o teu próprio tema de estágio. E eu na altura fiquei só assim em pânico e muito perdida de, como assim? Eu não sei fazer nada, o que é que eu posso fazer? E nós estávamos a ter a troca de mails quando o confinamento começou, e depois, pronto, a troca de e-mails caiu por terra e o senhor deixou de me responder e eu fiquei só, pronto, ok, vamos ter de procurar mais. Pronto, e depois então, a primeira entrevista que eu tive foi então com a Critical e foi uma entrevista por telefone, mas foi uma entrevista mesmo muito, muito informal e foi muito curtinha e eu até me lembro que eles me perguntaram qual é que era o meu tamanho de t-shirt e foi assim uma entrevista mesmo muito pequenina e que eu fiquei só, mas como assim? Isto é uma entrevista? Porque foi a minha primeira entrevista de sempre. Eu estava só muito confusa. Eu lembro que depois liguei o meu telemóvel e falei com os meus pais, eu estava só, mas eu não percebi o que é que aconteceu aqui, mas está tudo bem. E depois, aparentemente, nessa entrevista muito curtinha, eles decidiram-me rejeitar-me. Eu fiquei só, como assim? Eles fizeram-me estas perguntas e depois decidiram-me rejeitar, mas pronto, aceitei só e fiquei só, pronto, ok, vamos continuar a procurar. E segundo contacto que eu tive foi da Spinworks, exatamente. Na Spinworks, o senhor mandou-me então um e-mail a dizer que tinha gostado do meu currículo e que gostava de ter uma entrevista para nós falarmos um bocadinho. Essa entrevista foi também pelo Zoom, pronto, já é normal. E olha, a entrevista correu muito bem, assim para ser sincera, eu gostei muito da entrevista com o senhor da Spinworks, ele deixou-me bastante à vontade. Pronto, no início ele começou por fazer assim uma série de perguntas mais técnicas, basicamente ele focava-se mais nos projetos que eu tinha estado, porque eu tinha estado no Technic Solar Boat e pronto, tinha participado assim em alguns pequenos projetos e depois ele estava-me a perguntar basicamente o que é que eu tinha aprendido em cada um, o que é que eu tinha feito. E pronto, basicamente eles só me perguntam na realidade sobre projetos. Parecia que ninguém queria saber do que é que nós aprendemos realmente no técnico, do meu conhecimento do técnico, ninguém quer saber disso. Eles só estavam a falar literalmente sobre os extras que nós fazemos e na verdade foi até aí que eu percebi que as atividades extracurriculares, digamos, são tão importantes. Mas depois ele no fim deixou-me totalmente à vontade, porque eu tenho o meu currículo que eu fazia vela e que toco saxofone, ele começou a falar sobre isso, por isso foi mesmo muito descontraído, a entrevista foi pequenina, diria menos de meia hora, e pronto. Mas depois, o problema foi que ele disse-me que demorava uma semana a dizer-me se eu tinha sido selecionada ou não, e ele demorou mais tempo do que isso.
E ele disse que mesmo que eu não tivesse sido selecionada, que ele me enviava um e-mail com feedback. Eu achei que isso tinha sido excelente, porque tinha sido a minha primeira entrevista decente, digamos, porque pronto, tinha sido com câmara e tudo, e ia ter um feedback no fim, por isso eu estava muito feliz. Mas só que ele depois demorou imenso tempo. E depois, entretanto, eu recebi o tal telefonema da Link a dizer que eu tinha sido selecionada e eu só tinha basicamente 2 dias para aceitar o convite da Link, digamos, para confirmar a proposta. E eu na altura fiquei, mas então eu ainda estou à espera do que o outro senhor estava para me dizer. E eu também tinha gostado bastante da outra entrevista. Por isso o que eu fiz depois na altura foi mandar um e-mail a dizer, olha, desculpe, mas eu gostei muito da entrevista consigo, mas eu também tenho outras propostas para aceitar e será que me podia sempre dar algum feedback, mesmo que eu não tivesse sido selecionada e não sei o quê? E pronto. Mas depois o senhor demorou outra vez muito tempo a responder-me e eu depois, entretanto, aceitei o estágio na Link e nesse dia, para aí, 1 hora depois, o senhor da Spinworks responde-me a dizer que eu tinha sido aceitada. E eu fiquei só, pronto, ok, agora o que é que eu posso fazer? Nada. Pronto, por isso eu respondi-lhe ao e-mail a dizer exatamente isso. Olha, lamento imenso, mas afinal acabei de aceitar a outra proposta que eu tinha, por isso não vou poder aceitar a sua proposta. E depois no final, o engraçado é que eu na Spinworks ia fazer um trabalho mesmo relacionado com a área de espaço, que é a área que eu agora estou a perseguir no mestrado, e na Link, pronto, como vocês sabem, não foi isso. Por isso para mim até foi mal, digamos. Se calhar apressei-me um bocadinho, mas pronto, acontece. Pois, mas são as dificuldades, não é? Pronto, e não é fácil, porque uma pessoa tem aquela proposta concreta em cima, não é? E não sabias ainda se tinhas sido aceitada ou não na Spinworks, portanto é perfeitamente compreensível que tenhas ido pela opção que estava em cima da mesa nesse momento, não é? Porque não podias, mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar, como se costuma dizer, não é? Sim, foi exatamente isso, mas na altura até fiquei, se calhar se tivesse esperado mais um bocadinho, mas pronto, está tudo bem, não é grave. Epá, mas isso é uma coincidência algo infeliz, não é? Ser no mesmo dia, 1 hora depois. Sim, exato. Mas isto são as diferenças também na forma como as empresas muitas vezes fazem o contacto, não é? Tu disseste que tiveste a entrevista e ele disse 1 semana, mas depois acabou por ser mais tempo e depois mesmo com o teu e-mail ainda demorou algum tempo a responder. Ou seja, por vezes não é fácil e a comunicação não é assim tão célere quanto se calhar podia ser. Sim, Mas, exato. Eu acho que o problema ali, pronto, eu não diria que isto tinha sido um problema, se calhar foi um problema para o meu caso, porque eu andava mesmo numa procura ativa de um estágio de verão. Se calhar uma pessoa que tivesse só a dedicar-se à Spinworks, se calhar tinha resultado melhor. Mas porque este senhor que eu estou a falar, eu acho que ele não trabalha só nos recursos humanos, ele também trabalha mesmo no meio da engenharia, por isso ele devia ter mesmo muito trabalho, porque pronto, quando tu tens só uma tarefa para te fazer, eu considero que deve ser bastante mais fácil estar a cumprir as deadlines e isso tudo, e os prazos que tu indicas, mas depois ali no caso, eu compreendo que para ele, obviamente, um estágio de verão não era um assunto prioritário, não é? Por isso, pronto, acontece. Assim. Pois. mas ainda assim, tu disseste que da forma como falaste do estágio, gostaste, portanto foi uma experiência boa, por isso com certeza que foi também uma ótima alternativa. E tu mencionaste, depois agora voltando então, chegando agora outra vez de novo ao teu estágio, disseste que foi em regime misto, e isso é curioso, porque pelo menos dos meus colegas mais próximos, das pessoas com quem tenho falado, a maioria foi remoto no ano passado, dadas as circunstâncias. Como é que achas que foi essa experiência? Gostaste da experiência mista? Achas que foi valioso estar no escritório? Obviamente que o teu projeto também tinha a componente prática, mas mesmo em termos das pessoas da empresa, de conhecer as pessoas, da dinâmica, como é que foi essa dinâmica misto? Olha, para mim foi muito bom, porque, para começar, o nosso estágio começou logo com uma reunião que nós tivemos só com os recursos humanos e com o diretor da empresa e tu consegues logo conhecer as pessoas que estão à tua volta. E éramos nós e todos os outros estagiários, por isso nós conseguimos estabelecer logo um primeiro contacto. E na verdade, eu acho que quando tu conheces uma pessoa, pronto, em viva voz, digamos, não através do computador, tu ficas mesmo a conhecer as pessoas verdadeiramente melhor, por isso isso é obviamente um muito bom fator. E depois também acho que também achei bastante bom o facto de nós termos literalmente uma vida de escritório. Nós chegávamos ao escritório, assim por volta das 9 horas, depois começávamos a trabalhar, tínhamos todos a pausa de almoço, nós tentávamos todos ter a pausa de almoço mais ou menos ao mesmo tempo para irmos todos a almoçar juntos e depois até nas últimas semanas até fomos a almoçar mesmo com os outros senhores que também estavam a trabalhar dentro da empresa, porque não estavam muitos, mas ainda estavam alguns a trabalhar presencialmente, por isso nós, pronto, sim, eu fiquei realmente a conhecer algum do staff que estava lá. E imagina, sempre que eu precisasse de alguma coisa, não sei, dos recursos humanos, eu podia só subir umas escadinhas, eu já estava lá e podia falar com eles, foi realmente bastante mais fácil.
E sim, noto bastante que ficas a conhecer as pessoas melhor. E é bastante diferente. Porque no nosso projeto nós éramos 3, mas um menino ele estava a trabalhar em regime remoto, porque ele era de grupo de risco, mas outro estava em presencial, e sim, realmente no fundo acaba por se notar diferenças, sim. Pois, imagino que sim, e é ótimo no contexto em que vivemos no verão passado, acho que é ótimo teres tido essa oportunidade, ter essa experiência também presencial. E tu falaste agora na pausa do almoço e que se juntavam, assim, isso fez-me lembrar de um outro tema que me tinha esquecido de perguntar, que é, no que toca à remuneração, tu tiveste alguma remuneração, tiveste um subsídio de alimentação, como é que isso foi? Isso já estava na oferta que eles tinham no Job Bank, isso já estava especificado ou foi só depois na entrevista? Como é que foi essa parte da remuneração? Pronto, eu na remuneração eu tive direito a uma bolsa mais subsídio de alimentação, que estava à parte. Assim, muito sinceramente, eu diria que no Job Bank, se calhar, eles já diziam que o estágio, tínhamos direito a uma bolsa no estágio, mas montantes não diziam de certeza, tenho a certeza absoluta que não diziam, mas assim que eu tive aquela primeira entrevista pelo telefone, que não foi muito bem uma entrevista, foi para me dar a conhecer a empresa e o estágio, para dizer que eu tinha saído aceito, eles disseram-me logo o montante. Pronto, isso foi bastante bom. Mas depois, eu achei que eles eram um bocado rígidos com as datas, que o período tinha de ser exatamente os 2 meses e pronto, e eles eram também muito restritos em termos de fazer o contrato e temos de tentar fazer o contrato o mais cedo possível, porque o contrato, como foi através do Job Bank, também tinha de ser relacionado com o técnico. E pronto, e havia sempre... houve muita burocracia que foi preciso tratar, e mesmo por ser um estágio remunerado, eu depois tinha de... No final tive de mandar o meu recibo das finanças, qualquer coisa assim de género, eu também não sei muito bem, porque eu pedi ajuda aos meus pais, para tratar desses pormenores todos. Mas sim, foi remunerado e nesse aspecto acho que tive sorte. Obviamente não foi, vá assim, um salário de engenheiro, mas foi uma bolsazinha que ajudou um bocadinho. Uhum. Pois, essas coisas são pronto, vêm com a vida adulta, de certa forma, não é? Temos de começar a tratar das nossas finanças, dos nossos impostos. Sim, E nesse sentido também foi uma experiência de iniciação, vá, digamos. Sim. Boa. Ótimo. Então eu agora, Inês, um bocadinho para terminar, já falaste sobre várias coisas, e subjacente estiveram algumas dicas e alguns conceitos, como por exemplo o facto de teres tentado várias coisas, o facto de, ok, não deu, vamos ao próximo, ficaste desiludida porque não te selecionaram logo, mas continuar a tentar. Mas que outros conselhos tens para alguém que esteja à procura de um estágio de verão? O que é que achas que foi valioso na tua experiência ou outras coisas que tu gostaste de ter feito e que se calhar não fizeste e que te arrependeste? Ok, pronto. Começando pelas coisas que me arrependi, acho que é o óbvio. Eu estava a trabalhar e as minhas amigas estavam de férias, elas iam fazer viagens e depois iam estar todas juntas e pronto, já não fui. Mas pronto, isso também não é muito grave. Mas, por exemplo, o facto de ser em regime misto, gostei bastante porque tinha a oportunidade de estar a viver a vida do escritório, mas depois também podia estar em casa. E como eu vivo no Algarve, era incrível porque podia passar os fins de semana todos na praia. Pronto, acho que isso é um ponto forte. Mas agora, dicas para quem anda à procura. Pronto, eu acho que é muito importante nós estabelecermos os contactos durante a semana aeroespacial. Eu lembro-me que na altura eu já tinha noção do tipo de estágio que eu queria fazer, que eu queria que fosse assim mais virado para a área da aviónica, digamos, ou então programação ou controle, qualquer assim de género. Por isso eu tentei encontrar coisa que eram as empresas que também faziam isso. E aliás, até foi aí que eu conheci a Critical, a qual é uma candidata mais tarde. Mas eu acho que para além disso também é muito importante, por exemplo, agora já existe a Portugal Space Agency e eles têm um catálogo de empresas, vão ao catálogo de empresas e descubram as empresas e vejam quais é que são as áreas de trabalho das empresas, porque se há alguma coisa que vos interessa, tentem falar com eles, mesmo que eles não tenham nada disponível, tentem enviar e-mails, porque às vezes se vocês enviarem e-mails às empresas, eles depois também dizem, não, nós por acaso até temos este estágio, ou sim, até gostávamos de te ter na nossa empresa, pronto, estabelecer esse tipo de contactos. E depois, para além disso, eu candidatei-me através do Job Bank, mas existem mesmo muitas empresas em que isso não existe, em que vocês têm de ir diretamente ao site das empresas, normalmente a secção das careers ou qualquer coisa assim do género, e lá é que têm as opções. Por isso é que é muito importante vocês conhecerem as empresas para depois poderem ver, ok, esta está na Job Bank, esta não está, ou então às vezes até diria que era possível mesmo haver ofertas que não estão na Job Bank, mas que estão no site das empresas. Por isso é muito importante vocês verem mesmo
Pronto, obviamente que isto gasta um bocado de tempo, estar à procura de estágios gasta bastante tempo, mas pronto, no final eu acho que sim, que é possível e conseguem. Uhum. E também diria que é importante estarem a tentar fazer os textinhos com motivação, não precisa de ser uma coisa muito grande, mas eu acho que fica simpático. Pronto, Claro, porque claro, para normalmente as tornar também mais pessoas. pessoal o processo Sim, de candidatura. Não, mas isso são dicas muito interessantes. Este link, que mencionaste da Portugal Space Agency, esse catálogo de empresas, foi algo que o Henrique Costa já tinha mencionado numa conversa passada, mas de qualquer maneira nós vamos deixar o link também na descrição deste episódio, que é para depois poderem procurar aí, porque efetivamente é muito bom ter tudo congregado num sítio e poder depois entrar em contato com as empresas. E isso efetivamente é muito valioso, não é? Que é entrarmos em contato e sermos nós proativamente a procurar e não esperar que as oportunidades nos caiam do céu de alguma maneira. sim, exato. E normalmente os empregadores, eles, imagina, nós temos o hábito de técnica, os professores estão a tentar dificultar-nos a vida. No trabalho isso não acontece. Eles ficam realmente felizes por nós termos iniciativa, por isso vão candidatem-se e façam. Sim. Olha, Inês, ótimos conselhos e obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez. E boa sorte, agora sei que estás a começar o mestrado, que tudo corra bem e até à próxima. Obrigada.